Estamos aqui pela TV Evangelizar com o programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida. E hoje, entrevistando alguém que de palavra sabe muito e pratica. Aliás, o Rema dele tem tudo a ver com a palavra. Ide, não é? Fazer discípulos e ensinai. Comigo aqui hoje, Dom Peruzzo, o nosso arcebispo de Curitiba. Portanto, também arcebispo aqui, não é? Que cuida, que tem a missão de sentinela também da TV Evangelizar. Dom Peruzzo, muito obrigado pela sua presença. Olá, Padre João, muito obrigado pelo convite. Quero saudar os telespectadores, eles e elas, todos, é uma alegria para mim. Venho aqui com frequência, mas já me sinto em casa inclusive. Porém, sobre o meu lema episcopal, ninguém perguntara, então você veio Sério? de fora e fez, e formulou aí. O senhor falou lema. Tem lema, tema e rema. Como é que um biblista distingue o que é lema, tema e rema? Rema é uma palavra, é uma promessa, O senhor é biblista, não é? Sim. Então, vamos lá. Rema, tema, lema. É uma salada de palavras? Nem tanto, olhe. Rema é um termo usado nos evangelhos, também Paulo, para dizer, referir-se à palavra. Todavia, nós poderíamos, para comparar com a nossa língua portuguesa, usou o seguinte termo: violência. Toma um exemplo. Termo é uma formulação com sentido gramatical. Entendi. Agora, chamamos fulano de tal para que faça uso da palavra. Aí é enunciar um pensamento, sentimentos, experiência. Rema é isso. É dar formulação a experiências vividas. Então é muito mais do que uma palavra, como eu falei, palavra, É muito, mouse, é uma palavra. Aparelho, computador, microfone. Isso não é esta a melhor expressão para um exemplo, a conversa que estamos tendo, que é a abordagem de uma experiência que se vive ou de um valor que se professa. Eu fui ler o Evangelho de Lucas em grego e me preparando para esse nosso momento, Dom Peruzzo, e lá eu percebi o seguinte, que em latim, quando se traduz o Evangelho do grego para o latim, o logos e o rema já acabam virando verbum dixit, palavra, mouse, né? Agora, quando Maria, o anjo diz para Maria assim, para Deus nada é impossível, é toteu pan rema, né? E depois Maria responde, então faça-se em mim segundo esta, a gente traduz sobre esta palavra, mas só que ela diz, faça-se em mim segundo este rema. Sim, palavra não ou melhor, voltemos, não é apenas um enunciado, faça-se em mim segundo este desígnio de Deus. Poderia ser promessa? Também, mas é melhor, faça-se em mim segundo isto que Deus quer. Ou, faça-se em mim segundo isso que você acabou de dizer, será a mãe do... Sim, esta palavra, ela não quer dizer segundo essas suas frases, ela quer dizer, faça-se em mim segundo a notícia de Deus que você me trouxe. Ser bispo é um rema? De Deus e é um desígnio rema de Deus? pesado. Mas aí, quando o senhor escolhe um tema para o seu rema de bispos, o desígnio de Deus é ser bispo, aí o senhor diz, vou pegar aqui o texto de ir de fazer discípulos, tema é um enunciado a respeito em uma forma mais sistemática, mais intelectual. Eu quero falar sobre esta matéria, sobre esta temática aqui no programa. Daí é tema. Rema é uma experiência enunciada, é algo vivenciado antes que pronunciado. Um abraço, eu quero te dar um abraço. É a palavra, mas a palavra ainda não abraça.
porém pronuncia algo que eu estou experimentando agora. Já aconteceu do senhor ter uma homilia preparada com um tema, né, com um título, um lema, e chegar na hora aparece outro rema, e o senhor fala sobre outra coisa e diz, mas eu não preparei isso. Parece que o desígnio de Deus é mais forte do que a sua preparação, aquilo que está escrito no papel. Quase sempre. Pega o evangelho, vai ser o assunto, vamos chamar, tema para facilitar, assunto. Tema, assunto. Rema, a experiência vivida acerca daquele assunto. Mas, está relacionado com a pessoa. E como que a pessoa faz o discernimento do rema? A todo momento, então. A cada momento o senhor tem que estar ouvindo o rema. Cada momento, na tradição bíblica, a palavra não... especialmente no Antigo Testamento, palavra e acontecimento é o mesmo termo. Dabar. Dabar não é apenas falar. Não é apenas enunciar vocalmente um objeto. Dabar, faça-se em mim segundo este acontecimento que você me trouxe, segundo esta decisão de Deus. Palavra e pensamento estão ligadas à experiência vivida na tradição bíblica. O conceito corre atrás, então, do rema. O rema vem antes. Sempre. Nas tradições bíblicas, nas tradições orientais, quando se quer aprender uma língua, começa-se pelos verbos, porque a ação vivida é mais inspiradora do que o objeto, ou o tema, ou o termo enunciado conceptualmente. Ou seja, antes de aprender o que significa a palavra, eu vou aprender a falar. Antes, para aprender a palavra amor, eu não vou procurar um dicionário e procurar o termo amor. Eu vou procurar e vou tentar interpretar o que significa amar. Na tradição bíblica, sempre a ação vem antes da formulação. Então, aquilo de João 14, o verbo, a palavra, se fez carne. Palavra, acontecimento, e habitou no meio de nós. Sintetiza tudo. Primeiro aconteceu, agora nós vamos falar do acontecido. Quer dizer que o lema, o tema vem depois do rema, porque aconteceu um encontro com Deus. O tema vem depois do rema. Então, e quem não discernir o rema, então vai escrever a bobagem, porque é coisa da cabeça só, teoria. Sim, é a mesma coisa que uma mulher que nunca teve filhos vai falar da maternidade. Pega livros, ouve abordagens, aí vai discorrer sobre maternidade. Mas o senhor é teólogo, é possível que um teólogo faça só teoria? Se ele não teve a experiência de Deus? Sai uma batatada religiosa. Dá para falar de Deus sem ter intimidade com Ele, mas não evangeliza, não enuncia uma verdade, não pronuncia uma experiência. Teoriza sobre um dado temático. O médico tem que fazer a residência, senão ele não pode atender, não é? E o médico que não tiver uma relação de afeição com o paciente, ele vai prescrever medicamentos mais do que ajudá-lo no exercício da cura. Ele vai querer aplicar a teoria. Vai aplicar a teoria. Então esse método dedutivo, na verdade, tem um limite muito grave, porque eu posso sou doutor numa determinada coisa, daí eu aplico na realidade o que eu aprendi na teoria. Não funciona. É mesmo que falar de amor sem ter amado. De falar de maternidade sem ter tido um filho. É o mesmo que falar de um paladar, de um vinho sem nunca ter Nunca dirigi um carro. Aí eu chego na concessionária, pego lá, pago 80 mil reais por um carro, e aí o sujeito, o senhor vai levar agora? Vou levar agora, mas o senhor tem a carteira? Não, eu até tenho a carteira, mas eu não sei dirigir. Aí o que vende o carro diz assim, não tem problema, o senhor pega no porta-luva, tem lá um manual, né? Siga o manual. Siga o manual e o senhor não chega em casa, ele vai bater antes. Mas vai bater em linguagem muito científica, vai dizer, deu com os burros na água, não é isso? Mas a mesma coisa, na experiência de fé especialmente, a diferenciação entre tema e rema é decisivo. Pode acontecer de eu falar de Deus sem ter pouca fé.
Pode acontecer de eu falar da misericórdia sem ter perdoado. Pode acontecer de eu falar de esperança sem ser esperançoso. O Papa Francisco diz: mais unção, menos função. Será que seria isso? O sujeito tem muita retórica, ele até tem uma fala fácil, mas não convence. Ninguém funciona como pai. Não dá para falar assim. Ninguém funciona como mãe, ou marido, ou esposa. É um modo de ser. É a mesma coisa aqui, mais unção, menos função. Função e funcionar vêm da mesma raiz. Unção, ungido, é impregnado de uma presença. A presença do Senhor. E o meu falar fala daquilo que eu sinto da presença dEle. Se Deus é ausente, o meu falar é apenas uma enunciação teórica. Ou seja, é uma teodiceia, uma teoria. E eu tenho medo, Dom Peruzzo, do aluno calado, atento, mas que não fala. Depois ele termina a teologia e aí a gente percebe que ele entendeu tudo, mas não consegue fazer a homilia, ele não consegue praticar o que ele aprendeu, porque na verdade não nasceu da prática, nasceu de uma compreensão teórica do assunto. Que absorve com a mente e depois esquece a partir da mente. Isto é, 5 vezes 8 é 40, não é, padre? É isso aí. Você mora em Taubaté, não é? Isso. Lá é 40? 5 vezes 8 em Taubaté é 40. É 40. Em Curitiba também. Em Vladivostok, Belogorskaya, lá no meio da Sibéria, também é 40. Esta é a palavra, o termo, que eu não preciso amar, nem estimar, nem concordar, nem discordar. É 40. Isso é o mouse. Palavra. O mouse, em Conceito. qualquer parte. Conceito. É o aspecto informativo da palavra. Agora, formativo. Quem obedece à sinalização evita acidentes, não é verdade isso? Mas eu não preciso falar, basta que a placa diga. E se eu seguir o que está lá na placa, eu evito acidentes. Sempre tive a ideia de que eu sou músico, não é? E teólogo, mas tem certas coisas que eu não consigo dizer com palavras, então, com conceitos. Aí, e eu digo com a melodia. Então eu ia dizer performativa, dimensão performativa. Enquanto eu vivencio, eu também pronuncio. Eu quero te dar um abraço. Imagine o rapaz que chegasse para a menina: minha querida, você é muito linda e você suscita em mim grandes sentimentos de afeto. Palavras. Comunicou alguma coisa? Nada. Você é a polenta que falta na minha marmita. Nada. Você é o pé de porco que falta na minha feijoada, minha querida. Ele leu em algum lugar e repetiu. Não disse nada. Minha linda. São os olhos, a fisionomia. Quando pronuncia a palavra é uma experiência vivida. Eis o rema. Aí tem uma imersão. Tem um mergulha no mistério, digamos assim. O que você não consegue falar com enunciados, com teorias ou com conceitos, a música ajuda a dizer. Ou o sorriso. Quando eu estava em Curitiba, no ensino médio, ali onde hoje é a ESIC, ali na Vila Auer, eu fiz uma canção de amor para Deus. Imagina se eu dissesse assim: Deus, eu te amo. É palavra. Sim. Mas aquele adolescente, o Joãozinho, lá em 1983, cantava assim, ó: quando o sol me aquece, quando a relva cresce, vejo que estás aqui. Quando o vento sopra, sinto te tocar em mim. Como eu te quero, como eu te adoro, por ti me alegro, por ti choro. Como eu te quero, como eu te adoro, por ti me alegro, por ti choro.
marchar sem fim. Vejo tua face, sinto-te sorrir pra mim. Toda a natureza canta tua beleza, e eu quero cantar também. Toma meu sorriso, toma minha voz, amém. Como eu te quero, como eu te adoro, por ti me alegro, por ti choro. Como eu te quero, como eu te adoro, por ti me alegro, por ti choro. Que nobre rema, uma sublime rema. Enquanto canta, se alegre, vivencia e comunica, irradia. Eu queria ouvir Maria cantando O Senhor fez em mim maravilhas, não é? Santo é seu nome. Isso tinha melodia, tinha um significado melódico, e eu acredito, como músico, Dom Perutos, que a melodia tem conceito, que ela traz uma carga conceitual que a palavra é incapaz. Aliás, a palavra pronunciada também tem uma melodia, mesmo que não cantada. Toda a palavra tem a sua dimensão simbólica, símbolo. Junta. Juntar, sim, juntos, sinfonia, sincronia, simpatia, juntos. Balo, lançar. Lançar para fora, juntos. Tem uma carga de significado. Claro, toda a palavra é melodiosa, até as línguas têm suas melodias para comunicar mais ou menos ênfases. Todavia, quando se trata de arte, por isso falar de Deus, a arte fala mais do que os conceitos. Porque a arte transmite experiências internalizadas. Os conceitos transmitem teorizações. Ou seja, a linguagem não é apenas conceito, mas ela tem toda uma outra roupagem. Coisas que a gente está conversando aqui, você está aí parado pensando assim, meu Deus, mergulhar um fundo é uma imersão. É assim, nós vamos fazer um breve intervalo em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no máximo, voltamos para mergulhar mais no rema deste sacerdote, bispo, arcebispo, que escolheu como palavra orientadora do seu episcopado, ide, fazer discípulos e ensinar. O que é isso, ensinar? Vamos fazer um intervalo e voltamos já. Programa Rema, entendendo melhor o que significa essa palavra grega que muita gente se atrapalha. Tema, elema ou rema, Dom Peruzzo já nos explicou. Mas de onde surge um bispo na igreja? Porque já nasce como um cogumelo que nasce na floresta, né? Nasce bispo, como é que é isso? Hoje é bispo, mas já foi um seminarista. De onde surgiu o Dom José Antônio Peruzzo? Dado que falávamos em rema, então de onde surgiu? Eu era coroinha e um dia o padre me levou ao seminário, em Cascavel. Ah, em Cascavel. E o padre, junto com outros coroinhas, levou-nos ao seminário. E lá eu vi 3 campos de futebol. E eu era garotão, 13 anos. Eu vi aquilo, mas é aqui que eu venho. E fui. Mas o meu sonho mesmo era futebol, não ser atleta, ser profissional. Eu queria jogar futebol, que eu gostava muito, ainda hoje. Não posso jogar porque o rema bispo está tomando o meu tempo e arrancando os meus cabelos. Há controvérsias. Eu estive em São José do Rio Preto outro dia e Dom Vilar toda semana joga futebol. O senhor acredita nisso? Eu falei, acredito. O senhor tem tempo? Ele falou, não, é a hora do meu refresco. Eu fazia às vezes quando eu estava em Francisco Beltrão. Mas aqui em Curitiba é tudo mais difícil, por exigências, compromissos e tudo mais. Mas não lamento e também já não tenho mais idade para ser atleta. Mas de qualquer maneira, fui ao seminário porque queria jogar futebol
E aquela experiência do futebol foi me segurando porque o ambiente era bom, a família muito católica e as coisas caminharam e amadureceram. E o que antes era apenas um gosto pessoal, o futebol se tornou uma experiência existencial. Tornei-me padre. Gostava muito. Em Cascavel. Em Cascavel. Gostava muito de dar aulas. E o bispo Dom Armando Sírio, um grande homem, ele percebeu esse gosto e também minhas preferências pela Sagrada Escritura e me mandou estudar nos melhores lugares que a igreja podia dispor naquele tempo, no Pontifício Instituto Bíblico em Roma e depois outros em grandes centros. Foi uma sorte, Santo Tomás. Foi uma graça. O senhor fez o doutorado? Primeiro exegese bíblica, depois doutorado em teologia bíblica. Dizem que, talvez quem está nos ouvindo não saiba disso. Entre nós, teólogos, existe uma casta sagrada dos que foram alunos do bíblico. Para nós é um susto quando se diz que estou diante de um mestre no bíblico, porque o bíblico cozinha as pessoas. É a má fama que o bíblico tem. E no bíblico começam 20 e terminam 10. Como é que o senhor chegou? O senhor terminou a licença no bíblico? Sim. De fato, no grupo, quando começamos, éramos 30. Terminaram 16. Mas é porque exige muito disciplinamento intelectual. E tem aqueles propedêuticos de línguas e de hebraico, de aramaico, de grego, Mas, olha, quem se disciplina consegue, não é preciso nenhuma genialidade, mas disciplinamento pessoal e focar é a palavra hoje muito empregada. Somente e unicamente no estudo consegue, mas então, essa parte, porém é muito, sim, é exigente. Quem vê Dom Peruzzo, que não tem papas na língua, que de vez em quando diz o que pensa, né? E tem assim, nossa senhora, Dom Peruzzo é aquele homem que fala, é o do pronto falei, né? Mas agora nós estamos conhecendo um outro lado do Dom Peruzzo, que é o lado acadêmico, o lado de alguém que ficou horas e mais horas matutando em cima do aramaico. Sim, aramaico, hebraico, sim, grego. E aí o senhor deu aula de exegese, de Bíblia? Sim, depois que voltei ao Brasil, fui sempre professor. Em Cascavel professor, também? Em Cascavel e outros lugares. E um belo dia, depois do doutorado, mal terminei o doutorado, veio a nomeação para o episcopado. Mas e aí não deu mais tempo de estudar, nem de ler mais nada? Porque ficou bispo, daí Estudo um pouco, leio, tento me atualizar, mas não é aquilo que eu gostava, que eu preferia antes, é dedicação ao ensino e ao estudo. O senhor está com que idade? Agora 61. E falta tempo para os 75 ainda. Mas os cabelos já se foram antes. Dom Peruzzo, mas aí dentro dessa sua tempo de dar aula, qual era a sua zona de conforto? Era Antigo Testamento ou Novo Testamento? Os evangelhos sinóticos e Paulo. Mas eu também dava no Antigo Testamento profetas. Tá, vamos pegar então sinóticos e Paulo. Então estamos falando de Mateus, Marcos e Lucas. E do Corpus Paulino, alguma carta em especial que era a sua... Primeira aos Coríntios e Filipenses. Então, essas duas. Então, ali dentro da 1 Coríntios, eu tenho sempre a sensação de que da 1 Coríntios para a 2 Coríntios nós temos um sujeito que passou por um rema. Ele mudou. Paulo que diz, sigam o meu exemplo, para um Paulo que diz, trazemos esse tesouro em vaso de barro. É um sujeito que foi humilhado pela vida. O que aconteceu, aquele espinho na carne? O espinho na carne, bem lembrado. Bem, na primeira carta, ainda Paulo era o recém-convertido e que tinha na sua memória afetiva aquela experiência de Damasco e que anunciava e proclamava com grande exuberância e as pessoas se maravilhavam. A segunda é como um casamento. No casamento, todos os dias, no começo, é um sorriso só, né? Minha linda, minha princesa, minha flor, minha gata, meu príncipe, meu pedaço, meu gato. Mas depois de um tempo, um descobre que casou também com os defeitos do outro. Arranha, o gato arranha. E aí aumenta o tamanho do animal. Sua anta, não é?
Na segunda epístola aos Coríntios, era esta a fase em que os coríntios começaram a ter dúvidas sobre a honestidade de Paulo, e Paulo começou a perder a paciência com eles, e tem muitas tensões, inclusive. Mas nesse ambiente, contexto tensionado, daí ele, mais do que apontar crises nos outros, ele está a dizer da sua experiência pessoal. Eu tinha muitas revelações, falava muitas línguas, muitas experiências em línguas, muitos prodígios que eu era capaz. Mas depois, um espinho na carne. Difícil saber do que se tratava. Entretanto, 3 vezes eu pedi a Deus que eu retirasse. 3 vezes não é apenas uma indicação aritmética, 1, 2, 3. Foi uma oração duradoura e permanente. E Deus, a resposta, não é basta-te a minha graça, é em forma adverbial, é bastante a minha graça. Ou seja, Paulo, viva da graça, não dos triunfos, dos sucessos ou de vitórias. E daí, quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque as minhas forças só obscureciam a graça de Deus em mim. E é impulsionado pelo amor. Então, aí, Caritas Christi. E daí ficou só Jesus Cristo. Tudo o mais passa. E daí ele diz na mesma epístola, eu trago este tesouro que é Jesus Cristo e a sua consciência vocacional. Eu sou um vaso de barro, mas dentro de mim há um tesouro que é o próprio Senhor. Isto é rema. Agora eu sei melhor de quem falo, porque conheço melhor as minhas fraquezas. E aí, eu estou olhando aqui lá naquela 2 Coríntios, já que estamos falando de Coríntios, 5:14, né? O amor de Cristo, algumas traduções dizem, nos impulsiona, outros nos impele. Eu vi uma tradução que eu gostei muito, que é nos compele, não é? Como é que é esse urget-nos? O pessoal fala muito, o amor de Cristo nos... os evangélicos têm uma tradução que é curiosa. Eu não gosto muito em português, não funciona, mas ela teoricamente funciona. O amor de Cristo nos constrange. O que é esse urget? O amor de Jesus Cristo nos comove. Não de comoção no sentido dos sentimentos ou da emotividade, de mover. O amor de Cristo é dinâmico, é sempre movente, sempre move, e eu sou movido. E poderia dizer que ele me congrega e impulsiona. Comove. Tem a ver com sínodo? Sinodós, todo mundo junto no mesmo caminho? Não, mas sínodo é juntos. É amalgamado. Qual a diferença? Juntos, eu estou aqui, você está aqui, aí nós estamos juntos e caminhamos. Estamos juntos, estamos juntos. A diferença, amalgamado é como o açúcar no café. Eu ponho açúcar, diluo, o café continua com a mesma cor e com o mesmo odor, mas é um outro. Eu não vejo o açúcar lá dentro, mas ele está presente. A igreja é sínodo ou é comunhão? A igreja é comunhão. Sínodo é um modo de atravessar os tempos e a história. Comunhão é um modo de vivenciar a fé que se professa. Então sínodo é menos do que comunhão? Sínodo é um processo. Comunhão é a experiência fundamental. Que interessante, porque o Papa Francisco tem dito que quer uma igreja sinodal, né? Estamos aí no Sínodo 2023. Curitiba teve também, não é o Sínodo? Teve, saiu uma bela síntese, enviamos já, mas muitas coisas interessantes e também a percepção de algumas realidades que nós eclesiásticos nem sempre vislumbramos, mas que os leigos nos disseram. Mas mesmo assim, não é o ponto final. O ponto final é açúcar no café. O ponto final é... Todo o caminho tem um objetivo. Eu quero chegar a uma casa. Para chegar até lá, eu preciso fazer o percurso.
Lá dentro da casa eu vivencio a vida familiar. Até lá eu caminho para essa familiaridade. Está falando de um processo. Não é que antes não é, mas estamos num percurso de aprofundamento, de intensificação, de chegar a uma espécie de ápice. Então não é porque auge. a família, assim, o marido e a mulher trabalham juntos na mesma sala, no mesmo emprego, no mesmo trabalho, que eles já chegaram à comunhão. Longe disso. Longe disso. A comunhão é quando um vive inteiramente para o outro. Agora estamos em comunhão. É um processo, viu? Não está pronto. E os presbíteros numa arquidiocese, a comunhão presbiteral, estão trabalhando junto, vigário e pároco, não é? Mas não existe comunhão sem afeto. Nunca. Assim como não existe educação sem ternura. Assim como não existe evangelização sem encanto. Há sempre um elemento de hermenêutica, razão, e um outro elemento de encanto, de paixão, de vivência existencial. Vamos lá. No começo, quando é puro romance, eu tomo o exemplo da família, a mãe que abraça a criança. Que maravilha! Que lindo! Mas ainda não é toda a maternidade. A maternidade tem um caminho. Mais adiante a criança se torna adolescente. Aparecem as diferenças. Como vai viver a comunhão? Não é numa harmonia pronta, mas numa convivência que se constrói. E aí é preciso renúncias, silêncios. A maternidade e a paternidade tem lágrimas, tem mel, tem cera e tem ferrão também. Mas o amor se sobrepõe a tudo isso e conseguem superar. Agora, se faltar amor, nas primeiras diferenças se tornam também rupturas, porque não havia experiências de comunhão. A comunhão não é um ponto de chegada já pronto, é um processo, é um dinamismo. A igreja é comunhão, o senhor falou, é o que diz o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, mas também diz que a igreja é sacramento universal de salvação. Chegou à conclusão, lendo em paralelo, que comunhão é salvação. O que tem a ver comunhão com salvação? A salvação não é simplesmente uma espécie de estar de uma condição de pecado agora para uma outra de sem pecado. A salvação é salvar, sair de um estado de distância de Deus para um de intimidade com Ele. É a igreja que oferece essa presença, proximidade, palavra, mistério, perdão sacramental. Esta comunhão se dá por um caminho, mas então a igreja, salvação, é portadora, oferece, entrega, se torna a gratuidade histórica das ternuras de Deus que quer a eternidade experimentada já nesta história. Muito mais do que remissão de pecados, é comunhão com Deus. Muito mais, não se trata de um estado moral de perfeição. Trata-se de um estado de comunhão interior e que isso se torna irradiado a partir de experiências vividas. Pessoal, pegadinha de mariólogo para um biblista. Então, Maria precisou de salvação? Maria participou da salvação, ofereceu sua liberdade para que a humanidade pudesse contar com ela. Ela aderiu. Outro dia teve um teólogo, um teólogo que diz assim: olha, Maria rezou, a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então ela precisou de salvação. Portanto, será que não tinha pecado? Aí eu voltei para a disputa dos maculistas e imaculistas, o dogma da Imaculada Conceição, e como não quero ser herege, falei: salvação é mais do que remissão de pecados, salvação é entrar na comunhão com Deus. Claro, salvação é aderir, é participar, é acolher. Ela se deixou envolver pelo dom de Deus. A mãe aos poucos foi se tornando mais semelhante ao próprio filho, não é? Porque foi sendo configurada a Cristo. Até Maria pôde dizer, Gálatas 2:20, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Até Maria viveu isso. Bom, gente, conversa deliciosa, né? Eu tenho que me controlar aqui para não fazer umas perguntas
Mas pergunte se quiser. Teologia, né? E perder todo mundo que vão dormir. Diz assim, esses dois aí resolveram falar de teologia às 9 da noite. Estão fazendo da TV Evangelizar uma sala de aula, né? É verdade, mas o pessoal gosta de uma fé inteligente, viu? Aqui o pessoal que acompanha o nosso programa gosta de mergulhos em águas mais profundas, não é? Então nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos para o último bloco. A gente está toda hora querendo falar do rema, do Dom Peruzzo e não fala, não é? Vamos voltar dentro de 1 minuto. Estamos de volta com o programa Rema para o último bloco com Dom Peruzzo, sacerdote, jogador frustrado de futebol, que hoje não consegue mais jogar, mas continua no jogo da vida. Então, nós queremos fazer uma pergunta, Dom Peruzzo, aqui, agora por meu interesse pessoal mesmo. O senhor deu aula de Filipenses, não é? E eu sou encantado por aquele Filipenses 2, 5-11, aquele hino, que alguns dizem que até é pré-paulino, talvez um compositor, não é? Jesus, sendo de condição divina, não se apegou ociosamente à sua condição, mas esvaziou-se e obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou e o colocou acima de toda criatura, para que ao nome de Jesus toda língua proclame, no céu, na terra e até embaixo da terra, nos ínferos, nos infernos, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, de servo que se rebaixa para Senhor que é exaltado. Esses dois movimentos me parece que é o mergulho, não é? É o baptismoi, é a imersão cristã que nos configura Cristo. Como é que um biblista lê esse texto fantástico da Carta Paulina? Tenhamos bem presente que o modo de Deus interpretar o homem nunca se pareceu com o modo do homem interpretar o próprio homem. A humanidade é marcada por vaidades, por desejo de grandeza, por anseios de poder, é aquela divisão que trazemos todos nós. Na antiguidade, desde Agostinho se chamou de pecado original, pode-se mudar o nome e as interpretações, mas nós trazemos conosco aqueles traços de pobreza, digamos assim. Somos pecadores ou pecáveis. Tá bem. A humanidade me imaginava que Deus era parecido com o homem, poderoso, grande, capaz de vencer mediante a força qualquer adversário e qualquer adversidade. E imaginava que o Messias, agora já entramos no povo de Israel, aquele que viria, julgaria os que mereciam, com prêmios e recompensas e punição para os que errassem, estavam errados e no caminho do erro. Até João Batista herdou essa concepção. Arrependam-se, porque senão o machado está colocado à raiz para derrubar a árvore. Mentalidade, ele era filho do seu tempo. E o Deus que veio começou com Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Começou por Nazaré. Vem alguma coisa boa de lá? Região violenta, a das mais violentas que se conheceu na época do domínio romano. Não tinha lugar mais desaconselhável, digamos assim, para Deus se encarnar. Foi lá onde muito contraditórias eram as expressões humanas de busca de Deus, justamente lá. Ele nasceu pequeno, não porque ele ama a pequenez, e não foi à cruz porque ele gostava da dor, como é gostoso ser crucificado por amor. Nada disso. Mas o que é que Deus queria dele? Que até na cruz, quando mais grave foi o pecado da humanidade, rejeitando o Filho de Deus ao modo como ele se revelou, justamente enquanto a humanidade pecava, ele, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isto é, podem até assassinar o Filho de Deus, mas não podem impedir que o Filho de Deus ofereça o seu perdão até naquela hora.
Deus é grande porque ama até este grau. Agora vamos aos Filipenses. O encanto por perceber que Deus foi capaz de se fazer pequeno. É a admiração, é o maravilhamento, não por sua onipotência, mas por um amor tal que não existe nenhum mal capaz de distanciar Deus do homem. O seu perdão entra no lugar, naquela parte que o homem não consegue construir de si mesmo. E Deus o elevou. Então o rebaixou, estava junto de Deus, veio para nós e agora traz de novo, como se houvesse aí uma espécie de balanço que vem, que desce e que sobe. É porque Deus decidiu não terceirizar a salvação, vamos falar assim. Ele mesmo. E veio se vestir de humanidade, fazer-se pequeno e fazer da casa da morte. Lembram que quando Maria Madalena foi ao túmulo para complementar as exéquias da época, o anjo anunciou desde dentro do túmulo, não lá de fora. Lá onde era a casa da morte, a morte é poderosa, de dentro da casa da morte anunciou que a vitória de Deus se fez história. Então, por isso, Deus o sobreelevou, exaltou. Não porque se tratasse de um mérito, mas porque Deus quer levar consigo a humanidade inteira e o primogênito é aquele lá, o próprio Deus. Então, o encantamento qual é? Deus veio aqui, tirou-nos deste lodo e nos quer junto de si, numa felicidade sem qualquer lodo. Vamos usar essa imagem. Viu? Vocês já viu mães que quiseram alimentar seus filhos que estavam doentes? Criancinhas queriam oferecer um pouco de iogurte e a criança não queria se alimentar. O que a mãe fez? Aviãozinho, Era a linguagem possível para a criança compreender. Não vai dizer, queira ingerir essas substâncias ricas em lipídios, glicídios, protídeos, vitaminas e sais minerais. A criança não entende. Então a mãe fala aquela linguagem balbuciante porque é possível. A mãe ama aquela criança de uma maneira tal que até usa aquele linguajar que quem olha de fora e não compreende a maternidade diria, que estupidez. Então a palavra... Rema. É mais do que a Bíblia. Qual? A palavra de Deus é muito mais do que a Bíblia. A palavra de Deus é mais do que a Bíblia. A Bíblia é a forma escrita da palavra de Deus, mas Deus e sua palavra é maior do que o que seria ele o aviãozinho. Come. Sim, né? Aqui é o aviãozinho. E nós teólogos temos que dizer, tem lipídios, tem proteína. Tem lipídios. Por isso que se estuda a Bíblia. Claro. E se pegar o pé da letra, vai achar que aquela comida é um avião. Vai pensar que é um avião, claro. E depois que a criança cresce, não vai dizer, já tem 18 anos e não está bem, aviãozinho. Aí usa uma palavra própria. Come que você precisa comer, rapaz. Você precisa e precisa aqui de nutrientes, senão você se lasca. É isso. E pronto. Então, para cada idade tem uma palavra. Para cada fase, para cada tempo, para cada época. E esse hino aos Filipenses é um maravilhamento em linguagem humana daquilo que é o mistério de Deus desde a eternidade. Dom Perudos, o seu rema fala de discípulo e fala de ensinar. Cada vez eu falo assim, ide ensinai. E eu fico pensando que é ide evangelizar. O Dom Perudos hoje está aqui na TV evangelizar. Né? A Arquidiocese de Curitiba leva pelas ondas da TV evangelizar esses remas, não é? Em dezenas de programas para o Brasil inteiro. Hoje, aqui é um polo irradiador de tanta mensagem. Como é que o Dom Perudos olha, é até indiscreto eu perguntar isso, mas como eu sou peru de fora, né? Mas estou aqui, dentro da TV Evangelizar, me dou a liberdade de perguntar, Dom Perudos, como está vendo aqui o trabalho da TV Evangelizar, divulgando esses remas? A igreja seria muito mais pobre, a igreja no Brasil, se não pudesse contar com as TVs que temos e também se não pudesse aqui no Paraná, mas muitos ambientes no Brasil todo, chegamos em
São 80 repetidoras pelo Brasil afora, em muitos ambientes. Nesse momento, há 1 milhão de pessoas nos assistindo. Nunca chegaríamos a falar sobre Rema, sobre Filipenses, se não dispuséssemos desse microfone, dessas câmeras, das câmeras e dos câmeras. Então, é uma potência evangelizadora. Ensinar, que você falou, viu, padre? Os interlocutores de Jesus, alguns o chamavam de Rabi. Rabi é o mestre que sabe, que vai ensinar a mim, que não sei. Mas os discípulos chamavam-no Senhor. Senhor é alguém que tem soberania, tem uma autoridade que me influencia e que me inspira e que me chama, a quem eu sigo. Aqui supõe relações. O Rabi ensina que 5 vezes 8 é 40. O Senhor, no caso de Jesus, um Senhor que se humilhou até a morte, é alguém que faz da vida uma grande graça para dar respostas a um Deus amoroso. Supõe relação. Eu e o meu Senhor, eu confio nele e ele olha para mim com misericórdia. A diferença. O verbo ensinar é o ensinar o senhorio de Jesus. Vão, levem o evangelho a todas as nações, ensinem. Não é ensinar determinadas matérias, certos conteúdos, como se tratasse aqui de questões didáticas, mas partilhem. Levem o evangelho, anunciar. Levem as boas notícias da parte de Deus. Não é possível falar de Deus com notícia ruim, ou como notícia ruim, ou com tristeza de quem não se alegrou com a boa notícia. Então vão e participem da alegria de mostrar as ternuras de Deus a todas as nações. É uma experiência vivida, não uma propaganda de Jesus. Propaganda é um produto de consumo. O anúncio é apresentar a pessoa dele. Nem falamos de catequese, que é justamente fazer eco, repercutir, diz o Padre Zezinho, e ensinar. Erro. Eu estou falando isso porque Dom Peruzzo não seria perdoado. Vem aqui, conversa com o Padre Joãozinho, que tem uma pós-graduação para catequistas, etc., e não fala que ele é o presidente, ainda da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética. É um belo trabalho. Eu gostaria de poder me dedicar mais, mas estando sozinho em Curitiba, não, sabe, quem muito abraça, pouco aperta, né? Então tem que me cuidar, faço um pouco aqui, um pouco lá. Dom Peruzzo, nós vamos chegando quase ao final desse programa, né? Fazei discípulos e anunciai. Eu estou vendo aqui em latim, né? Facite, né? Discípulos docete. Essa docência de Jesus, né? Falamos aqui tanta coisa de professor, etc. Essa docência de Jesus me deixa confuso, assim, indo já para o final, porque me parece que educar é mais do que ensinar. Em português, vamos lá, a palavra educar. Docete foi traduzido il duce, assim se chamava também Mussolini. Mas a imagem é a mãe que toma a criança pela mão para ensinar a caminhar. Dá um passo, dá muitos passos, segura pela mão. A criança vai apertando mais e mais, segura em 2 dedos ou 3, depois a mãe tira um, depois tira mais um, depois fica só na ponta, até que a mãe tira inclusive os dedos. E a criança dá os passos sozinha. Ducere, conduzir. Então, ensinem os outros a caminhar, ensinem os outros a seguir Jesus. Agora já acabou o problema na minha cabeça, porque esse ducere, que é ducere ductum, né? Duce ou ducto ductum. É aquele Jesus que diz, avancem para águas mais profundas. Claro. In autum. Sim.
E ele acompanha. Eles foram e seguiram sob o olhar de Jesus. Eles foram e fizeram. Mas não é Jesus que ensina quem está a quem não sabe. Mas vão, lancem as redes e aquilo que vocês são, pescadores, vai funcionar. Agora é que são. Educar tem a mesma raiz de ensinar, porque eduque é conduzir para fora. Tem a mesma raiz, mas a evolução semântica de certos termos acabou conferindo ao verbo ensinar uma maneira de um modo muito diretivo. É assim que faz. Faz assim, viu? Aprendeu agora? Daí foi apenas um exercício mental. Educar é experimentar o que foi transmitido. É o rema. É o rema. É o rema. Gente, deliciosa conversa aqui com o Dom Peruzzi. Eu quero lhe agradecer muito Eu acredito muito na fé inteligente. Eu acho que essa junção de mente, coração e mãos, não é? Essa visão integral da fé cristã é o que realmente pode levar-nos ao equilíbrio vital e salutar, não é? E em nome aqui de toda a TV Evangelizar, agradecer a sua presença docente, não é? Que sempre está aqui na TV ensinando e de maneira muito simples e aparentemente até muito simples, mas trazendo coisas profundas, porque o difícil ou complicado é ser simples. De fato, e a vida vai mostrando que quanto mais a gente conhece uma verdade, de menos sistematizações precisa para transmiti-la. Na medida em que nós somos simples, podemos... É preciso ser sábio para ser simples. Assim como foi Jesus, assim como foi Maria. Nós encerramos aqui mais uma edição do programa Rema e você fica agora com o Padre Reginaldo Manzotti e sua experiência de Deus.